1974. Ele estava com 39 anos. A voz, talento, carisma, conquistou o coração do padre. Quem ele é? Elvis Presley, o melhor. Moody Blue. Que bonito, hein? Ó, Elvis Presley, você é maravilhoso, tá? Gente, é o seguinte, o nosso programa hoje, Bendita Hora, que é maravilhoso também, esse programa ao vivo. Nessa quinta-feira, excepcionalmente, eu, Padre Marcos aqui, e o Padre Juarez virá amanhã, tá ok? Então não se estranhe não, mas nós vamos aqui com todo o respeito, o carinho que merece esse programa, acolher aqui os nossos convidados e tratar de assuntos maravilhosos com vocês aí, tá bom? Ó, antes de mais nada, vamos colocar tudo nele, porque ele é o tudo, é o motivo de tudo isso aqui. Quem é ele? Vem junto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso, assim seja. Maria, Mãe de Deus, Mãe da Igreja, rogai por nós. Quem como Deus? Ninguém como Deus, irmãos e irmãs. Muito bem, gente, olha aqui, ó, o padre hoje está com uns convidados assim muito bacanas, tá? E vamos começar pro meu lado direito. Ela é doutora das emoções, é isso mesmo, ela é treinadora mental e neuroreprogramadora. Estou falando da doutora Rafaela Consani. Doutora Rafaela, para mim é uma alegria tê-la aqui no meu programa, viu? Eu agradeço, para mim é uma honra, uma alegria estar aqui. Muito obrigada. A Rafaela é muito simpática e muito competente, viu, gente? É isso aí. Vai ser muito legal os assuntos com ela também. Ela já veio no meu programa, mas pelo menos eu acredito que já veio. Olha, ela é dermatologista, ela é especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, pós-graduada em nutrologia pela Abram, é isso? Que beleza! Doutora Viviane Scarpa. Doutora, para mim é uma alegria, uma honra tê-la aqui, viu? Obrigada pelo convite. Tá? É, grande dermatologista, é isso aí, gente. Meu lado esquerdo aqui, vamos começar também por ele, olha, advogado, sócio do escritório Toledo de Pandolf, especialista em direito condominial, direito imobiliário e leilões judiciais e extrajudiciais. Atualmente ele é secretário-geral da Comissão de Direito Condominial da OAB. Eu estou falando do doutor Cristiano Pandolf. Doutor, é uma alegria ter. Obrigado. Isso é muito bom. Obrigado. Para mim é uma alegria tê-lo aqui Obrigado, mais uma vez. Gente, eu estou assim muito feliz, porque é a primeira vez que eu encontro ele pessoalmente, vi muitas vezes ele vindo aqui e também em outros programas. Pároco do Santuário Nossa Senhora dos Remédios, lá de... como é que é? Ladário, Mato Grosso do Sul. Que coisa maravilhosa. Eu estou aqui diante do Padre Fábio Vieira. Padre, também é uma honra. Opa. Que alegria, viu? Pra mim também. Sua bênção, Deus Padre. abençoe todos nós. É isso aí, que bacana. Tá vendo, gente? Por isso, vamos já tratar de um primeiro pensamento aqui. Queria ouvir um pouquinho, a opinião um pouquinho de rapidinho de vocês sobre esse assunto aqui, ó. Esse pensamento. A vida é como andar de bicicleta. Para ter equilíbrio, você tem que se manter em movimento. Albert Einstein. Olha lá, em movimento. E aí, o que vocês acham? Que a vida você tem que estar sempre se movimentando, né? Vocês concordam com essa frase? Vocês queriam complementar? Discordam? Queria ver um pouquinho a opinião de vocês a respeito disso.
concordo plenamente. Acho que, a depender da fase da vida que você está, os movimentos são diferentes. Boa. Você não precisa se movimentar Boa. sempre da mesma forma, mas você precisa continuar se movimentando, sim. Que legal. Então Eu você acho concorda plenamente Concordo, só que eu acho que esse pensamento do há Albert. momentos de você acelerar, há momentos de você andar mais devagar, mas sempre se movimentando. Sempre indo em Sempre frente. se movimentando. É. Pensa assim também, padre? Eu penso porque eu sou ciclista. Eu penso porque eu sou ciclista e muito mais do que isso, é um movimento que faz você como um todo se relacionar com você mesmo. Quando eu estou estressado da paróquia, eu deixo tudo, pego minha bike e pedalo meus 40, 50 quilômetros dentro do Pantanal. Dentro do Pantanal? Dentro do Pantanal, estrada de terra no Pensava Pantanal. que padre não se estressava. O padre se estressa muito. Fica uma semana como padre, que você vai ver. Ali eu faço a minha desintoxicação. E o movimento físico vai fazendo com que você vá... É como se fosse um processo de libertação. E que faz você entender que a vida é uma dinâmica, não tem como separar. Sair um Só pouco quando daquele morrer. ambiente já é um movimento importante, que às vezes você precisa se oxigenar aí a sua imaginação, a sua cabeça, etc. Exatamente. E a bike dá isso. Porque você está movimentando tudo. Sem dizer que você está exercitando, de vez em quando encontra lá um Jacaré. jacarezinho, uma oncinha. Tranquilo. Uma oncinha, mas tudo bem, tudo Nunca bem. vi onça, mas as capivaras a gente encontra, É. os cervozinhos. Jacaré também é bastante. Tem. Que maravilha, é uma emoção, é pedalar com emoção. Doutora Rafaela, o que a senhora pensa desse... Tem muito a ver, acho que tem muito a ver um pouco com a sua área também, isso, né? Sim. Bom, eles complementaram lindamente, né, no processo da vida. Mas essa frase, ela já está presente desde quando a gente nasce. O nosso processo de nascer, ele já é um processo de movimento. E deveríamos não parar, porque estamos em um processo de evolução. Desde a evolução do nosso corpo, das nossas emoções, dos nossos comportamentos, o aprimoramento de tudo isso. A vida é fluxo. Se a sua vida não está no fluxo, não está em movimento, saiba que alguma coisa está errada. Porque nós estamos aqui para o movimento, nós estamos aqui para a ação. E não é ação desenfreada, porque a ação, muitas vezes, ela não precisa de ação externa. Ela pode ser uma ação interna, um reencontro, Perfeito. como o padre falou. Que legal, isso aí. E mesmo que seja uma coisa repetitiva, né, doutora Viviane? Por exemplo, às vezes a gente entra numa rotina da vida. Mas se você também usar, de uma certa maneira, esse movimento para que nessa rotina você transforme, sempre tire algo novo, a vida realmente ela tem esse pensamento também. Eu, né? quando tenho uma preguiça de alguma coisa, eu penso assim, vou ter muito tempo para descansar no paraíso. Então agora eu não posso ter preguiça, a gente tem que fazer as coisas por aqui, né? E acho que andar de bicicleta é isso também, né? Quando a gente está num morro é muito mais difícil, né, de andar. Sim. Quando a gente pega aquela ladeira, a gente vai. Então, assim, vão ter fases diferentes, né? Como o doutor falou mesmo, Exatamente. né? Verdade. Que legal, tá vendo, gente? O nosso pessoal aqui soube colocar bem esses pensamentos, né? Vamos ver aqui, olha, nessa quinta-feira nós temos uma enquete que é o seguinte, olha que legal, ó. Hoje é o dia do combate à poluição e a nossa enquete de hoje é o seguinte, você evita comprar produtos com excesso de embalagem? Sim ou não? É você que está aí agora assistindo a gente que vai responder, tá bom? No finalzinho do programa, nosso querido diretor vai mostrar no finalzinho. Você vai fazer o quê? Você vai entrar no Instagram da Rede Vida, vai lá. O programa Bendita Hora, @Bendita Hora no Instagram, e você vai colocar sim ou não. Você acha que você está fazendo parte desse combate à poluição, né? Com aquilo que você está adquirindo ou não? Vai lá. É você que vai voltar no finalzinho, tá bom? Muito bem. Vamos à primeira informação? Tô louco para ouvir vocês aqui, ó. Quer ver? Olha aqui. Eita, esse meu pai eterno. Carlo Acutis. Testemunho de santidade, devoção à Eucaristia e à Virgem Maria, nossa mãezinha. Padre Fábio, ele vai ser santificado, vai ser Santo Carlo Acutis, dia 7 de setembro, não é isso? Isso. Eu estava falando no corredor, quando eu estava te conhecendo pessoalmente, que ele está dando um impacto no mundo, principalmente nesse mundo difícil, diferente, tóxico, com as informações hoje, tudo instantâneo. E ele viveu esse período nosso, ainda muito jovem.
Faleceu com 15 anos. E se tornou hoje um estereótipo da informação rápida, mas com amor a Deus, sem perder esse movimento, sem perder a sua originalidade. Fala um pouquinho desse momento, testemunho. A Eucaristia, que foi tudo para ele junto com a Virgem Maria. Fala um pouquinho mais para a gente. A grande verdade é que o Carlos era um jovem, uma criança, um adolescente que sabia o que queria. Você conheceu ele? A família. Morei 1 ano com a família. Tá. E há 12 anos que eu frequento a casa dele. Tá. Né, e participei de todo o processo da sua canonização. Eu entrei na família 6 anos depois da morte dele. A grande diferença é que o Carlos sabia o que queria. Das poucas vezes que o pai do Carlos falava em público, um dia ele falou uma coisa muito bonita, até falei, Andréa, hoje eu vou te ouvir. O meu filho não era um jovem ambíguo, ele sabia o que queria e tudo que fazia, fazia bem feito. O divisor de águas da vida do Carlos foi aos 7 anos de idade, quando ele fez a sua primeira comunhão, e ali ele estabeleceu o seu projeto de vida. Veja bem, nós estamos falando de uma criança de 7 anos que disse que tinha um projeto de vida. Pergunta para os nossos jovens, ou até mesmo muito de nós aí, que projeto de vida você tem? E o Carlos, aos 7 anos, tinha um projeto de vida. O meu projeto de vida é estar sempre com Jesus. Só que, dentro desse projeto, ele tinha uma meta. E a meta ele estabeleceu. Minha meta é o infinito. E para atingir a meta, para que o meu projeto de vida se concretize, né, a meta, ele desejava o céu, sempre. O Carlos só queria o céu. Para tanto, ele fez aí o seu kit de santidade. Ele elaborou 8 pontos que iria ajudá-lo a atingir a sua meta do seu projeto. E ele colocou como 2 grandes pilares a Eucaristia, no qual ele diz que é o caminho mais rápido para se chegar no céu. Não tem outra forma. A Eucaristia é a minha autoestrada per il cielo. É o caminho mais rápido de chegar no céu. Porém, Nossa Senhora era a única mulher da sua vida. Eu não sei se ele falou isso por causa das meninas também, né? Porque é um jovem bonito, de 15 anos de idade. Sim, que teve de menina que não deu em cima, né? Certamente. Nossa Senhora, a única mulher da minha vida. Olha só. Né? Aí ele diz, se pela Eucaristia, que é a via mais rápida, eu não consegui chegar, pelo Santo Terço eu também chego. Cada terço rezado é um degrau que eu vou subindo na escada para o céu. Que coisa. Então, era um jovem dos nossos tempos, Sim. que morreu em 2006, mas tinha muito claro o que queria. Um jovem riquíssimo. Eu tenho só uma curiosidade, assim, eu queria ouvir a sua opinião também como sacerdote. A gente ouviu, por exemplo, você pega a história, o fato de Moisés. Certo, Moisés falava com Deus face a face. certo. E que criou até ciúmes entre os seus irmãos. Porque foi uma graça diferente. No caso de Carlo Acutis, é um menininho com 7 anos, ele teve esse divisor de águas, onde Sim. foi a chavinha, como o senhor muito bem colocou, padre. O senhor acredita que no grande mistério que é Deus, ele pode sim, às vezes, o chamado é para todos, a família tem muito valor naquilo que a criança poderá ser, até na fé, mas Deus pode dar uma graça diferente, não estou falando maior nem menor, diferente para alguns, como deu a Moisés ver Deus, e uma criança, ele também, por exemplo, São João Maria Vianney, a gente estudou um pouquinho, Sim. eles são diferentes. Sim, Você exatamente. acredita nisso? Perfeitamente. Vamos lá, 3 coisas que o senhor coloca. Primeiro, o chamado de Deus à santidade é para todos, indistintamente. Para todos. Quando? No dia do batismo, você foi chamado a ser santo. Se você vai fazer o caminho diferenciado ou não, aí tem um livre-arbítrio. Certo. Certo? A salvação veio para todos. Nem todos se salvarão, não porque Deus não quer. Porque tem gente que não quer mesmo. Então, se não quer, meu filho, o problema é seu. Segunda coisa, no caso do Carlos, ele converte a família. É aí que eu respondo a sua terceira pergunta. O Carlos tinha essência infusa. O Carlos tinha essência infusa. Para vocês... Para as pessoas entenderem um pouquinho que essa ciência infusa aí, porque às vezes dentro do mundo leigo pode ser que a gente fale, mas o que é isso aí? Uma linguagem bem simples, uma inteligência transcendental. O Carlos vivia no céu, estava na terra, mas já era do céu. Não era um falar com Deus como Moisés ao mesmo tempo era. Sim, Entendeu? Porque se ele sentasse 5 minutos com você, ele diria o que você precisaria ouvir. sim. O Carlos tinha essa capacidade, esse dom. E isso é extraordinário, mas no ordinário da vida. Não deixou de ser o jovem, não deixou o videogame, não deixou o futebol, não deixou as coisas dele. Certo. Porque às vezes a gente rotula que ser santo, eu tenho que estar empacotado dentro de uma caricatura. Não. Entendeu? A santidade é um chamado que se atualiza no tempo. A inspiração de Carlos foi Francisco de Assis.
Que coisa linda. Então, quer dizer que o nosso Deus, às vezes, ele põe isso de tempo em tempo, de local a local, alguma coisa como sinal para dar um start. Por isso que ele é candidato a patrono da internet. Olha isso aí. Que legal. Maravilha. Padre, já vamos falar mais, hein? Tá bom. Isso é maravilhoso. Vamos lá. Olha aqui, minha gente. O milagre do perdão. Olha, isso aqui é interessante, muito interessante. Desbloqueando a vida através da liberação emocional. Doutora Rafaela, conta um pouquinho sobre o milagre do perdão. A gente só está falando com 2 padres aqui, mas a senhora trabalha com uma área muito interessante, que é essas emoções aí. Fala, o que seria o milagre do perdão como desbloqueando a vida numa libertação? Sim, é muito importante a gente entender 2 fatores primeiro. A maior parte do nosso processo, da nossa mente, da nossa vida, ela nunca está no aqui e agora. Nós temos aí diagnosticados no Brasil, vamos falar do Brasil, 56 milhões de ansiosos. Isso diagnosticado, fora os que não estão diagnosticados. O que quer dizer isso? Nós estamos sempre projetando um futuro, coisas que talvez nunca aconteçam em nossa realidade. A nossa mente, o excesso de informação, tudo está projetando a gente para acelerar a nossa vida. Ou a gente está lá no futuro, ou a gente vive lá no passado. A nossa mente, a mente como concepção e o cérebro como uma decodificação dessa mente, ele é um processador de criação. Então, as histórias do passado, elas se tornam muito mais criativas agora, qualquer que seja a história. E quando a gente não tem, vamos dizer assim, nem tempo para projetar isso lá no passado, a gente vai projetando essa criatividade para o futuro. Sempre num viés muito negativo, porque a nossa sociedade aprendeu assim, né? Aprendeu através do pessimismo, através de paradigmas de dificuldade. E quando a gente... Por que eu trouxe essa questão do perdão? Porque, primeiro, tem coisas na nossa vida que a gente está aprisionado lá no passado, porque a nossa mente criativa contou histórias diferentes em cima disso, e ela reconta isso todos os dias. E isso vai trazendo uma química no nosso corpo de muito estresse, porque o que é importante a gente entender? Eu penso, o meu cérebro decodifica. A partir do momento que o meu cérebro decodifica, libera químicas no meu corpo. Essas químicas, elas podem me trazer bem-estar, como elas podem me trazer o quê? Estresse, mal-estar. Então, a nossa mente, por natureza, é criativa. Só que a gente acaba não perdoando as coisas que nos aconteceu. E não sobre alguém só, mas sobre a gente mesmo. A gente se culpa muito. A gente se pune muito em muitas situações. E tudo isso é uma retroalimentação de químicas biológicas que estão sendo liberadas no nosso corpo. Então, quando a gente traz a liberação do perdão, não é para o outro. É também para o outro, mas é por nós. Se nós queremos ser, vou usar a linguagem aqui, Cristo, Deus, a criação aqui na Terra, e nós podemos ser, como Carlos, o caso que vocês estavam trazendo aqui. A todos nós isso é permitido. Como a gente vai ser essa criação genuína, pura, de poder, de luz, de força, de transmutação, se nós estamos aprisionados a emoções que densificam, que mais do que isso nos cegam e deteriorizam o nosso próprio corpo. Então, quando a gente fala de perdão e traz, né, até essa corrente de libertação, é o que a gente precisa praticar todos os dias. Primeiro para nós mesmos, né? Aprendendo quem nós somos, aprendendo como nos libertar de consequências ou de casos ou de histórias do passado. Conhecer um pouquinho o lado da psicologia nossa, de cada um. Porque o primeiro beneficiado com o perdão sou eu, né? E eu perdoo para que o outro siga. Porque perdoar não significa trazer de volta para a vida. Exato. Padre, mas olha que interessante, dependendo da sua... É perfeito. Eu atendo muitos pacientes, né, que têm histórias, são histórias assim, que quando você ouve, você fala, nossa, eu entendo a sua dor, eu entendo por que isso aconteceu na sua vida. E essas histórias alicerçam as suas vidas. Mas a maior dificuldade do perdão é porque a gente acha que a gente vai liberar o outro. Existe um julgamento tão grande em nós, um equívoco da criação. A gente se acha realmente Deus, né?
aquele dono do certo e errado. E nós temos dificuldade de liberar, porque se a gente acha que se a gente perdoar o outro, ele vai ficar livre das consequências, Existe uma da palavrinha, responsabilidade. uma palavrinha que o que você está colocando, doutora, pode, acho que vai lembrar, o querer é meu, o poder é Deus, né? Então a gente fala, eu quero perdoar, porque existem muitas circunstâncias que eu não consigo. Sim. Por mais que eu me esforce, por mais que eu faça um trabalho de entender o outro, pô, ele desde pequenininho ele foi tratado assim, ele não teve isso, etc, etc. E eu também, deixa eu conhecer minhas emoções. Eu quero, ó, isso aqui é o passo gigante, né, padre? Eu quero perdoá-lo. Agora, o conseguir, no caso espiritual, a gente já precisa falar, Senhor, agora é contigo. Eu quero. Dai-me a tua graça para que eu possa dar este perdão. É por isso que nós falamos logo no comecinho, né, padre? Da gente falar, a nossa busca é ter os sentimentos de Cristo vivendo em mim. Eu preciso esvaziar eu de mim. Na verdade, Deus veio salvar eu de mim mesmo. Se a gente for analisar, que é um pouco esse pensamento todo que você está colocando. Perfeito. Doutora. Não, é perfeito. E o que, se a gente for falar de uma parte neurológica, né, biológica, da nossa realidade, quanto mais eu fico com essas histórias enraizadas em mim, mais a minha mente, que a natureza dela é criação, mais elementos ela coloca nessa história. É verdade. E Doutora, mais desafiador fica. O passado é uma roupa que não se veste mais? Olha, tão profunda essa colocação. Deveria ser. Deveria, né? Olha só, passado falado é presente. A mente não sabe o que é passado, o que é presente. Ah, A nossa mente não existe, para nossa mente não existe tempo e espaço. A nossa mente é atemporal. Toda a história que eu conto hoje, o meu corpo quimicamente vivencia hoje. Então a roupa do passado, ela acaba se tornando a roupa do presente. Ela deveria não ser colocada. Mas para isso, realmente, a gente precisa Altos. discorrer um pouquinho Apenas mais. Algumas roupas do passado, só as que trazem memórias boas. Bom, gente, que assunto legal, hein? Meu Deus, eu gosto demais disso aí. Como combater a pele seca causada pelo hipotireoidismo? É questão da tireoide aí? O hipotiroidismo, uma das consequências dele, né, é a pele seca. Mas a gente tem uma glândula, né, que é a glândula tireoide, que todos nós temos, que ela fica aqui no pescoço. E quando ela começa, o hipotireoidismo é quando ela trabalha pouco. Então é muito comum as pessoas falarem, eu estou muito cansada, deve ser problema na tireoide. Ou eu engordei, né, deve ser problema na tireoide. E a nossa pele, como é o maior órgão do corpo, ela também sofre quando a gente tem uma diminuição dos hormônios da tireoide. Então a pele fica preguiçosa também. Então a gente tem uma descamação da pele a cada 28 dias. Quando a gente tem o hipotireoidismo, esse tempo Isso ele normalmente. O ser humano normalmente. não tem problema de nada. Problemas né? de hormonais aí. Então a gente tem, porque o nosso corpo ele funciona como se fosse uma chave e fechadura. Então todos os nossos hormônios, eles têm que ter um receptor em todas as células para ele agir. E na pele a gente tem receptor para os hormônios tiroidianos. Então a gente tem no folículo piloso, na epiderme, a gente tem os receptores. Que quando a gente tem esses hormônios diminuídos, o que vai acontecer? Esse tempo vai ser um pouco mais prolongado, porque em vez de todos os receptores estarem ali acoplados ao hormônio, eu vou ter receptor que vai estar vazio, porque a minha tireoide está funcionando pouco. Então, com isso, a gente tem essa pele, dá para ver até naquela foto ali, com aspecto de descamação, né? A gente vê por quê? Porque a pele, ela não descama daquela forma que ela deveria descamar. Ali parece que não é uma pessoa idosa, não. Parece uma pessoa mais jovem, né? E outra coisa também, a nossa pele, a gente tem uma hidratação natural até por produção da gordura. Então, a gordura da nossa pele é uma gordura boa, né? Para combater a gente contra fungos, bactérias, ela protege a nossa pele. No hipotireoidismo, a gente também tem uma diminuição dessa produção de gordura. Por isso, quem tem o hipotireoidismo, a gente está falando, né, de pele seca, mas eu acho bom falar no geral, né, padre? Porque, assim, idosos têm pele mais seca, nesse tempo frio aqui em São Paulo, é muito comum a queixa de pele seca, principalmente quando a gente sai do banho, tem gente que fala, sai do banho e começa a coçar, não é? Daqui para baixo e do joelho para baixo, né? São as regiões que mais coçam. Então, o que a gente orienta?
E passar hidratante na pele. Então, a hidratação, ela é importante sempre depois do banho. Os primeiros 3 minutos, quando a gente ainda está dentro do banheiro, é a hora que, quando a gente passa o hidratante, além do próprio veículo, né, do creme ali, a água que fica na pele, ela também vai penetrar mais se a gente passa o hidratante nessa hora. O banho não pode ser muito quente, não pode ser demorado. Nesse frio? Nesse frio, não pode usar bucha. Bucha é um negócio que o dermato odeia, tá? E uma coisa que tá Não muito... pode esfregar assim? Não? De jeito nenhum. Antigamente a mãe da gente falava, tem cascão na canela. Passar sabonete no corpo todo. Então, o que acontece? O sabonete, se você olhar a composição dele, ele parece, eu costumo explicar assim, parece o detergente que a gente lava a pia. Então, vamos imaginar que você comeu uma pizza ontem à noite, não lavou a louça, tá? Hoje de manhã você vai pegar aquele prato, vai passar só uma aguinha gelada ali. Será que vai sair a gordura? Agora, se você jogar uma aguinha quentinha, passar o detergente, vai sair toda a gordura do seu prato, certo? Só que nesse caso a gente quer que a gordura saia inteira, né? Se a gente pensar, por exemplo, no hipotireoidismo, que a pessoa já não tem muita gordura, se a gente está pensando principalmente no corpo, ou a gente pega um idoso, por exemplo, se eu deixar ele tomar banho quente, passar muito sabonete, passar a bucha, ele sair e ainda não passar hidratante, aí danou-se, né? Eu não passo bucha, mas eu pareço um boneco de neve. Aí a gente tem algumas alternativas. Porque hoje em dia, porque a gente fala assim, mas eu uso sabonete de bebê, neutro, não é assim? Só que a nossa pele, ela não tem um pH neutro. Ela tem um pH levemente ácido. Então, se a gente for procurar, o pH ideal do sabonete, ele é levemente ácido, que são os que a gente chama de sabonetes Sindex, que são fáceis de encontrar hoje em dia, tá? E uma linha de sabonetes que entrou no mercado com muita força e hoje em dia tem produtos acessíveis bem mais barato, são os sabonetes com óleo. Eu não sei se vocês já chegaram a ver. Não vi. Mas assim, aqueles sabonetes em óleo para idoso, para criança com dermatite atópica, para mulheres menopausadas, para quem tem hipotiroidismo, eles são excelentes. E eles não vão fazer tanta espuma, não vai ficar um boneco de neve. E beber muita água? Então, e a hidratação ela é importante de dentro para fora também, né? Ajuda a você eliminar essa parte muito seca, mesmo que tenha hipertireoidismo, vai? Ajuda sim. É óbvio que o ideal é a gente fazer sempre os dois, né, padre? Mas assim, a gente tem que ver, existe uma continha aí que a gente faz da quantidade de ml que a gente toma por dia. Geralmente a gente fala, né, que tem que tomar 2 litros de água, mas a gente tem que multiplicar 35 ml vezes os nossos quilos. E vai dar. Agora, o fato tá bem, ele tem bastante cabelo, e com o hipotireoidismo cai cabelo. Do senhor tá bom. Então o meu já... Eu também. Então o meu... Eu também tá bom, nós estamos... Complicado, então. Maravilha, tá? Então você já aprendeu, tem que passar um hidratante nessa época. É que o hidratante é geladinho nesse frio aqui em São Paulo, tem que ter coragem, hein? Vamos lá, gente. Ó, qual é a responsabilidade, isso aqui é muito legal, ó, do síndico com as correspondências do condomínio? Doutor, ele não é um carteiro, certo? Ele tem uma outra profissão, mas eu imagino porque, assim, tem as contas, tem que chegar no local, tem que chegar no tempo certo. Qual é a responsabilidade de um síndico? O senhor que trabalha muito com essa parte. Veja, dentro das obrigações do síndico, lá no Código Civil, e não vou ficar trazendo aqui artigos, a menos que queiram, posso até falar o artigo, é 1348 do Código Civil. Entre as atribuições, existe lá o dever do síndico cumprir e fazer cumprir a convenção e o regimento interno do condomínio. Então, todo condomínio deve trazer no seu regimento interno um procedimento para recebimentos de correspondências e de mercadorias. O síndico diretamente, ele não necessariamente poderá responder por um extravio. No direito, muita coisa a gente parte do depende. Mas o condomínio, a partir do momento que ele recebe aquela correspondência, recebe aquela mercadoria, até o seu destinatário final, se torna responsável por aquele produto, por aquela carta. E aí, sobre esse tema, a gente tem algo muito, muito relevante, que são as correspondências judiciais. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque muitas vezes o próprio porteiro ali, aquele que é o responsável pelo recebimento, recebe essas correspondências e o próprio Código de Processo Civil, com a alteração que teve em 2015, permitiu
que as citações em condomínios ou associações com controle de acesso possam acontecer na pessoa do porteiro, o condomínio precisa comprovar que aquele documento chegou de fato à pessoa a quem é de destino. Por quê? Explico. Porque vamos imaginar que chegou uma ação trabalhista para a doutora, ou um processo civil, e a citação ocorreu na pessoa do porteiro. E o porteiro, quando o filho daquele condomínio chegou, falou assim, pega essa carta aqui e entrega para o teu pai. E a criança foi brincar, perdeu, extraviou, e o juiz aceitou aquela citação como uma citação válida, porque vai lá o AR positivo, assinado pelo porteiro, e o juiz aceitou. E o processo correu à revelia e esse condomínio teve um prejuízo material, perdeu a ação porque julgou-se a revelia. Certamente ele vai responsabilizar o condomínio por aquele ato. Será que o síndico pode ser também, nesse caso, responsável? Aí vai depender. Se ele, por exemplo, adotou um procedimento correto, se ele treinou os funcionários, se ele não foi negligente. Então, o que eu posso trazer para vocês é que o condomínio certamente responderá. O síndico vai depender. Se ele agiu com negligência, se ele em algum momento ali foi displicente. O que eu aconselho sempre nos meus condomínios? Para que tenham um livro de protocolo, para que os porteiros colham o nome, o RG ou o CPF de quem recebeu. Perfeito. Não basta dar um visto, porque depois você não sabe quem pegou aquilo ali. Sim. Eu vou lá e dou um visto, não escrevo o meu nome, o condomínio entregou para quem? Alguns juízes já têm se posicionado no seguinte sentido: quando chega um AR que está assinado por pessoa diferente daquela que é a parte ré, por exemplo, no processo, o juiz pede para que leve-se a comprovação de quem foi aquela pessoa que assinou. Então, se foi um funcionário do condomínio ou de uma empresa terceirizada, a gente leva isso comprovando, e juntamente para que se leve a ciência inequívoca de que o condômino recebeu aquele documento. Então, tem que ficar muito ligado aos códigos aí que vem de 2015 para cá. Exatamente. Tem que conversar muito, fazer reuniões. Condomínio é treinamento, gente. Treinamento, então, o que eu falo? Na dúvida, não receba. O porteiro não recebe. Se você... mas eu não sei se está viajando, se não mora mais aqui. Você imagina que tem condomínios hoje que tem 600, sei lá. Mesmo se for 200 unidades, se você não sabe, se aquele condomínio não passou por ali, já faz um tempo que não aparece, não receba. Se você cometeu o erro de receber e está lá na portaria há 2, 3 dias, devolva. Mas se documente. Legal. Porque você pode causar um prejuízo para o condomínio e, consequentemente, também para o síndico. Perfeito. Tá vendo? Muito bem explicado. É uma coisa que dá trabalho, mas tem que estar tendo essas reuniões periódicas. Melhor do mundo, mas tudo bem. Vocês estão meio bravos. Vamos lá, hein? Joga hoje, hein? É hoje, hein, menino? Segura, hein? Olha aqui, ó. A reprogramação mental, olha o termo, hein? Uau. Realmente pode mudar sua vida? Eu estou me sentindo um homem biônico mesmo. Reprogramar a mente. Fala um pouquinho sobre o que seria, doutora Rafaela, reprogramar a mente. Você já deu umas pistas aqui na sua primeira colocação, mas vamos lá. Sim. É importante, de novo, falar como que funciona, né? Uma programação. Como que eu sou programado? A gente é programado principalmente na nossa primeira infância. Do zero, lá da barriguinha da mãe, enquanto a gente ainda eu falo que é só uma placenta ali, né? Nós já estamos recebendo informação, já estamos... Ultimamente, lá em casa, eu sou programado pelas vontades da minha esposa. Mas isso vem de antes, viu? Já era programado pela mamãe lá. Então, do 0 aos 6 anos, nós temos a nossa programação base, né? A gente já chega nesse mundo com 50% de programação. É claro que é uma analogia, mas para que a gente saia da barriga da mãe, consiga respirar, chorar, saber que a gente tem que comer, que o nosso intestino precisa funcionar. Então, a gente já recebe essa programação.
Só que essa programação, ela não vem só para um instinto de sobrevivência. Ela não vem só para manter a nossa vida. Ela também vem carregada de crenças, de padrões, de paradigmas, de tudo aquilo que o papai e a mamãe já têm de olhar pelo mundo, né? Aquele que concebeu aquele ser. E durante o 0 aos 6 anos, o ambiente em que a gente vive, as experiências que a gente vive, vai moldando aquilo que a gente vai chamando de programação. A forma com que eu enxergo os relacionamentos, a forma com que eu experiencio a vida, a forma com que eu até entendo o que é o trabalho do papai, as primeiras emoções. A gente vai experienciando e formatando, vamos dizer assim, uma identidade emocional e comportamental do 0 aos 7 anos. Dos 7 aos 14, eu vou validando essa formatação. Sabendo se, vamos dizer assim, eu sei que eu sou um indivíduo, isso neurologicamente, tá? Eu sei que eu sou um indivíduo, então eu vou experienciar isso com mais profundidade. Então é quando eu entendo que eu estou separado da minha mãe, que eu não sou, né, uma projeção daquele que me cuida, que me deu a vida, que me alimentou até agora, e eu vou validando isso na minha vida, dos 7 aos 14 anos. Dos 14 aos 21, que é a fase da rebeldia, a gente diz que é a fase da rebeldia. Qual é? Dos 14 aos 21? Dos 14 é como a gente aos fala, 21 né? anos. O adolescente, ele começa a ficar rebelde, começa a ser uma fase desafiadora. Na verdade, começa com 9 anos, tá? Com 9 anos, é como se virasse uma chavinha ali no cérebro, onde é como se eu colocasse um arquétipo, eu vou usar aqui do imperador. Então, eu impero, eu comando a minha vida. Isso é uma programação no nosso cérebro. Abre-se caminhos neurais diferentes, onde aquele indivíduo ele precisa experienciar a vida com mais autonomia. Por isso que os pais têm tanta dificuldade de começar a lidar ali na pré-adolescência. Falam, nossa, meu filho mudou. Né? Isso. É porque novos caminhos neurais são abertos para que aquela autonomia vá se dissipando mesmo, né? Vá se fortalecendo, vá se experienciando. Então, a gente chama de pré-adolescência, né? E aí chega na adolescência uma certa rebeldia ali. Por quê? Porque eu preciso consolidar a minha personalidade. Eu preciso saber o que é bom, o que é ruim para mim. O que é certo, o que é errado. O que é o mundo. E aí, se não tem uma estrutura, uma base muito mais fundamentada, que é o que a gente está vivendo hoje na nossa sociedade, né? É mais desafiador ainda, porque eu estou sem parâmetros para poder consolidar toda essa estrutura biológica. De fazer escolhas, né? É a fase que eu faço escolhas. Essa reprogramação, então, seria... Aí no caso, assim, a gente está entendendo a estrutura, como que funciona essa estrutura, como que a gente é formatado. Porque nós temos trilhões de neurônios. Cada neurônio, eu vou falar aqui rapidinho só para que a gente entenda o que é essa configuração biológica, neural, que formata os nossos comportamentos e emoções. Nós temos trilhões de neurônios que comandam a gente. Um neurônio contata outro neurônio e forma 10 mil conexões sinápses. O que é isso, Rafa? Vamos lá falar para que todo mundo entenda. É um caminho neural formatado. Então, a gente vai formando padrões de comportamento. Todos esses trilhões de neurônios, eles são, na sua grande maioria, formatados do 0 aos 6 anos. Validados dos 7 aos 14, dos 14 ao 21 consolidados. Por isso que, dentro da neurociência, a gente fala que muitas pessoas morrem aos 28 anos. Mas elas só vão lembrar que morreu de verdade quando de fato acontece. É uma metáfora, mas é uma metáfora muito interessante para que a gente pare para refletir. Porque aos 28 anos, a gente começa a ser uma projeção da sociedade, uma projeção de padrões, do que aquilo que eu escolhi profissionalmente pede que eu seja, do que talvez a minha esposa, o meu esposo. Isso tudo porque a gente não tem base espiritual muitas vezes, Sim. tá? Porque com o alicerce espiritual, as coisas elas vão se formatando diferente. Mas neurologicamente é assim que funciona. E aí o que acontece? Na nossa vida adulta, vai chegando algumas coisas. Por que a gente vai chegar na reprogramação mental? Que foi a sua pergunta, padre. Vai chegar na nossa vida adulta, a gente cai em algumas questões que começam a nos ferir profundamente.
Às vezes é uma depressão, um burnout, Luto. uma ansiedade, um luto, exatamente, um luto, um término de um relacionamento, algo que nos machuque profundamente. Nesse momento, eu entendo que algo precisa mudar em mim. Perfeito. E é nesse momento que eu vou revisitar alguns padrões e é nesse momento que é necessário reprogramar. Entendi. Porque se aquilo aconteceu na minha vida, é que existe um modelo formatado que faz com que eu repita comportamento que eu não quero para minha vida. Se a gente vai... eu executo um processo, né, que chama neuroreprogramação. Eu trabalho anos da vida da pessoa em uma sessão só. Quando a gente vai vasculhar, estou tratando um adulto. Você está tratando uma pessoa de 35 anos, de 40 anos, de 60 anos. Mas onde está a dor dela na primeira infância? Sempre existe um trauma, um bloqueio ali que está na primeira infância. É uma memória ativa que hoje me traz dor, sofrimento e dificuldade. E é sempre necessário se reprogramar. Eu estou com 52, estou precisando fazer algo. Vou fazer 52 já. Já, meu filho. Está novo. Passei do meio século já. Tem que se reprogramar. Nós já estamos mais... Agora a programação é preparar-se para morrer bem. Vamos fazer uma reprogramação. Vamos lá. Já tem mais passado do que futuro agora. É um assunto muito bom que a gente ficaria, acho que um programa inteiro. Inteiro. Ele é formidável. Mas, ó, vamos ver aqui mais outra informação. Carlo Acutis, o Cyber, né? Cyber apóstolo, que foi inspiração para o Jubileu 2025. Nós estamos vivendo o Jubileu Peregrinos da Esperança na Igreja Católica, né? Hoje em todas as dioceses do mundo. Por que ele foi... Conta um pouquinho, só para as pessoas entenderem, até um pouco essa característica do Carlo Acutis, né? Você contou um pouquinho. Por que ele se transforma numa inspiração para o Jubileu? Padre. O Carlo, na verdade, o seu hobby era informática e videogame. O Carlo sabia montar e desmontar um computador. Eu entrei várias vezes na biblioteca dele. Tinha livros assim de quem tinha feito já doutorado em TI, informática. O Carlos já tinha lido tudo. Caramba! E o que o Carlos tinha, na verdade? Só apenas um notebook que ele conectava na internet e era o seu diário de bordo. Por isso que o processo de canonização do Carlos foi a parte da investigação para se tornar venerável, que entre os advogados do diabo, toda a investigação de tudo. Precisa ser feito. Do Carlos estava tudo documentado. O seu diário de bordo foi o computador, estava tudo lá. Foi a primeira coisa que o Vaticano aprendeu, foi o notebook do Carlos, onde foi feita uma varredura de FBI. Nada foi encontrado que desabonasse a pureza dele. Ou seja, Carlos nunca entrou no site pornográfico, por exemplo. Senão, até se explicar o que aquele candidato a santo estava fazendo ali, mas o que foi encontrado de legado no notebook do Carlos. Toda a sua pesquisa que ele fez sobre os milagres eucarísticos, Carlos achou milagre eucarístico até no Egito. Sobre os títulos de Nossa Senhora, seus pensamentos, seus vídeos, tudo ali, estava tudo ali. Então o Carlos produziu um grande conteúdo, ele nem tinha rede social, nem celular, não tinha nada, só tinha o notebook dele. Hoje ele é chamado de um influencer de Deus, hoje ele é chamado de cyberapóstolo, por quê? Porque hoje a sua mãe disponibilizou tudo e o seu conteúdo hoje é o que está alimentando aí os corações dos jovens nas redes sociais, né? E para o Jubileu, porque a expectativa é que ele seja decretado padroeiro da internet, só vamos saber dia 7 se o Papa Leão vai dizer realmente que ele vai ser o padroeiro da internet, né? É candidato. Existe uma grande possibilidade. Uma grande possibilidade, justamente por isso, porque o Carlos usou essa ferramenta para dizer, eu posso usar a internet para o bem e para a salvação, assim como posso usar para o mal, como a gente está vendo aí muita coisa, né? Então, Padre, o senhor quer ver uma relíquia do Carlos? Hoje eu trouxe um caderno dele. Quero ver. Essa aqui era uma prova dele. Era uma prova dele? É o exame dele de... aqui, esse aqui foi no dia 23/5 de 2002. Esse aqui é o caderno de geografia dele, ó. Peraí, geografia comigo. Deixa eu ver. Tá tudo em italiano. Capisce bene, compreende? Não é italiano, mas... Olha aqui essa lição, do 5/9/2005, um ano antes dele morrer. Que legal. Olha a letrinha dele. Rapaz, isso aqui é uma relíquia mesmo, né? Que show. Ô, Mineiro, dá para mostrar aí, ó, rapidinho, a letra do Carlo Acutis, para o povo ver, ó, para os jovens analisarem. Dá uma olhada, é a letra, vamos já dizer, praticamente santo. Ele é santo já da igreja. Olha aqui, gente, isso aqui é uma coisa sensacional. Para nós católicos, isso aqui tem um valor, que não tem o... Segundo grau.
Olha como ele era bom de matemática também. Esse aí eu já não sou bom, não. Olha. Nossa Senhora. Bem organizadinho. Organizadinho, muito bem preparado. Olha, bonitinho. B e C igual M3, meu pai eterno. Olha aqui, show de bola, hein? Que Carlo Acutis interceda para a nossa juventude, para nós todos, né? Uhum. É uma referência muito grande, muito bonita mesmo. E a questão do jubileu, então? Pois é, porque ele iria ser canonizado no dia 27 de abril, encerrando o jubileu dos adolescentes. Ah, Né? Aí coincidiu que o Papa faleceu, e só o Papa tem um munus de canonizar ou delegar. Então se cancelou tudo. E o jubileu dos jovens aconteceu agora, que terminou 3 de agosto. Foi um espetáculo, né? Que iria ser canonizado o Frassati. Aí o Papa Leão cancelou a do Frassati e juntou com o Carlo para 7 de setembro. Então, assim, um ia encerrar o jubileu dos jovens e o outro o jubileu dos adolescentes. No nosso coração, a gente pensava que o Papa Francisco também ia nomear, ia colocá-lo patrono dos adolescentes, que adolescente não tem padroeira, só os jovens têm, São Luís de Gonzaga. Mas os adolescentes não têm. Então vai ser uma surpresa para a gente, dia 7, o que o Papa Leão vai dizer. Aí tem uma expectativa grande sobre isso. Tem, mas dentro do jubileu, para jovem e para adolescente, o Carlo era a figura ideal para coroar isso daí. Perfeito. Né? Por conta justamente dessa dimensão dele aí com a internet. Ele rogue por nós, né? Que coisa linda. Parabéns, padre. O seu trabalho é espetacular, viu? Vamos aí na luta. Isso é uma coisa que o senhor vai levar para a tua vida inteira, eu tenho certeza, o seu ministério. Olha aqui, ó. Infiltrações em apartamentos. Ixi, é isso aí, ó. Isso aqui, ó. Deve ser piolho, hein, ô mineiro? Ó, de quem é a responsabilidade dos reparos? De quem é essa responsabilidade? Alguém já passou por isso, gente? Eu já. Vocês moram em condomínio? Banheiro, normalmente acontece isso, né? Banheiro? Bom, Acontece isso aí no banheiro. O banheiro vamos sempre lá. acontecia. De novo, a gente tem que falar a palavra depende no direito, né? Então, nos condomínios... A gente escuta uns encanamentos. escuta. O que está acontecendo escuta. aqui? Dá medo isso aí. Nos condomínios, existem as colunas de águas, né? Verticais e horizontais. Certo. Então, as verticais, via de regra, elas servem toda a massa condominial. E as horizontais são as que entram para os apartamentos. Então, se tem um vazamento, o primeiro passo que a gente tem que dar é entender se vaza nas colunas verticais ou se vaza nas colunas Mas quem vai falar horizontais. isso são os... Aí o condômino pode contratar uma empresa especializada e pegar um laudo. Se o problema for do condomínio, é o condomínio que tem que arcar com todo o reparo, inclusive com ressarcimento ou conserto dos apartamentos que foram danificados. Aí é um problema da massa toda. Se o problema for do condômino, se vazar de uma unidade, aí a responsabilidade é dele. E se desta unidade, por exemplo, danificar uma área comum, então vamos imaginar que está vazando no piso do primeiro andar e danifica a garagem do condomínio. Então esse condomínio tem que arcar. Vamos supor que vaze numa outra unidade e danifique ali o teto ou parede da unidade de baixo. E é um problema do condômino, ele vai ter que consertar o dele e também o de baixo. Então, para isso, a gente precisa contratar um profissional para entender da onde vem esse vazamento. É muito embrionário colocar... Quem contrata, eu repito, quem faz esse contrato, essa contratação, quem é que faz? É o dono do apartamento ou é o condomínio? Então, o que eu aconselho primeiro, vamos supor que eu acordo de manhã e vejo que o teto do meu banheiro tá escuro. Tá escuro. Ou do meu quarto, por exemplo. Então, eu vou dizer o seguinte pro síndico, olha, o meu teto está escuro, preciso falar com o meu vizinho de cima. E um detalhe, se o problema for do vizinho de cima que não envolver o condomínio não é responsável por este problema. Então, não adianta querer acionar o condomínio porque ele não responde. Então, é um problema entre vizinhos. Se o vizinho não consertar, cabe ao vizinho prejudicado ingressar judicialmente contra ele. Mas o primeiro passo é o dono da unidade já se antecipar e contratar uma empresa especializada para entender de onde vem esse vazamento. Perfeito. Claro que isso não é muito simples. Em algumas vezes, ou muitas vezes, é necessário fazer obra, quebrar, para achar o vazamento. Então,
nesses momentos é melhor ter ali uma conversa entre... você e o... Ou entre você e o andar de cima, vizinho. ou entre você e o condomínio, porque envolvem custos e despesas, e às vezes despesas altíssimas até. Vamos imaginar que você tem ali um porcelanato caríssimo que você não acha mais. Algumas empresas conseguem já detectar sem quebrar, mas de qualquer forma, para poder fazer a obra ali, vai ter que quebrar. Então, nem sempre é possível dizer de cara, você é o responsável. E a gente sabe que a água, ela é muito assim, como é que eu vou usar o termo aqui? Ela vai entrando, ela vai... Então, nem sempre onde está, de fato, é aquele vazamento. Ela foi andando, ela foi... tem que contratar realmente. Por isso que precisa ter um laudo. Mas resumindo, gente, só para não ficar dúvida aqui para os nossos telespectadores. Vazamentos em colunas verticais, via de regra, responsabilidade do condomínio, horizontais do condômino. Legal, fechou. Maravilha, gente, tá vendo? Ainda bem que você mora na cobertura, hein, Barba? Ó, foliculite. Saiba como evitar as indesejáveis bolinhas pelo corpo. Muita gente tem isso aí, né, doutora? Como evitar isso aí, hein? Aliás, ela é proveniente do quê? O que leva isso aí primeiro? A foliculite, né, se a gente for olhar, é a inflamação do folículo piloso. E essa inflamação, ela pode ser tanto uma inflamação fúngica ou como uma inflamação bacteriana, né? Uma infecção. Nas mulheres é mais comum no bumbum, né? Principalmente por roupa apertada. Então, a gente tem, assim, o atrito ali na pele é um dos fatores que propicia o aparecimento de foliculite. O fato da pele não ser hidratada também facilita. Então, a hidratação é fundamental para a gente evitar. Usar roupa mais larga. E existe um tipo de sabonete, que é um sabonete que ele tem uma substância que chama triclosano. O triclosano, ele é um antibacteriano, não é um antibiótico que você precisa de receita, nada. Mas quando você vai fazer uma cirurgia, por exemplo, o médico às vezes fala, olha, vai tomar banho com esse sabonete, não é assim? Daí eles lavam a gente e tal. E esse sabonete, ele tem essa substância. Então, diminuir a quantidade de bactérias, às vezes, na região, usar roupas mais largas, hidratar essa região, obviamente se não tiver infeccionado, isso aí já vai ajudar bastante, tá? E hidratar. Se, por exemplo, esse quadro persiste, aí vale a pena a gente consultar um médico para ver, porque muitas vezes nas mulheres, principalmente, né, nas nádegas ali, pode ser até uma infecção fúngica, que é muito comum, né? Por candidíase também dá uma foliculite. Então, as primeiras orientações que a gente dá são essas. Pensando nos homens, a foliculite mais comum nos homens é a de barba, né? Que é o fato de fazer a barba e ali ficar inflamado. Uma das coisas que hoje em dia também eu acho que a gente encontra facilmente é a depilação definitiva. Então, assim, se o homem tem principalmente nessa região da barba aqui, fazer depilação a laser aqui é um negócio que ajuda muito, né? Usar esse sabonete que eu estou falando também ajuda. Usar o pós-barba também ajuda. Homem não gosta muito. Vamos ver se eu estou certa, eu estou saindo no meu consultório. Mas geralmente eles não gostam do barbeador elétrico, né? É que não faz minha barba. Esse é o problema. Tem uns que gostam. Não faz, não adianta. Eu faço a barba no barbeiro, então já há muito tempo, né? O melhor seria o elétrico, mas se não, usar uma lâmina nova, barbear sempre no sentido do pelo, e essas são as orientações que a gente costuma dar. O passar da idade pode diminuir essa, digamos assim, essa alergia ou essa foliculite? Essa foliculite, ela pode. A gente tem que prestar atenção em homem, principalmente se às vezes é um atrito. Na juventude, tinha muito aqui nessa região. Tinha bastante. Eu me lembro até que eu tive que ir 12 vezes me apresentar perante o Exército. Eu fui dispensado na última vez. E eles obrigavam a fazer a barba todas as vezes e passavam algodão na barba. Então, meu rosto naquela época ficou muito inflamado. Eu sofri muito naquela época. Mas hoje diminuiu, não tem, né, padre? Importante que tem cura e dá para fazer tratamento. Mas hoje diminuiu bastante. Dá para ver uma reprogramação aqui também. Pena que o nosso tempo acabou. Nós vamos dar tempo de ver a enquete? Dá uma olhada, vamos lembrar a enquete aqui. Você evita comprar produtos com excessos de embalagem? Sim ou não? Olha, 73,5% diz que sim, evita.
e 26,5% não. Parabéns ao nosso povo aí, que é muito sincero. Gente, eu agradeço muito, desculpa, o programa é curto para assuntos muito bons, né? Eu agradeço a doutora Viviane, Obrigada Deus a você, abençoe. padre, amém. Doutora Rafaela, apareça, muito bem também. Muito obrigada. Padre Fábio, amém. Opa, amém, meu filho. Deus abençoe, viu? Volte aqui. Doutor Cristiano, o senhor é muito bom. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Feliz de novo de estar aqui. E vocês aí, que Deus abençoe. Estamos juntos hoje à noite, hein? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, meu povo. Teu Espírito me fortaleça, Senhor, para que eu possa te amar mesmo assim. Minha fé não vai se abalar jamais, nem palavras vão fazer duvidar de ti. Quero de tudo guardar o meu coração, pra te adorar somente e te servir.